Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marlon, sou professor de filosofia, história, teologia e também de ensino religioso. E essa disciplina eu a ministro na Escola Batista de Itapevi. Eu tenho a honra de ser ali um dos professores. E essa videoaula de número 2, a videoaula de número 2 é para a turma do 7º A e B. As turmas do 7º A e B da Escola Batista de Itapevi, ok? Eu quero, antes de começarmos, deixar aqui o meu abraço carinhoso, meu beijo, a minha saudade a todos os meus alunos e alunas do 7º A e do 7º B, lá daquela escola, ok? Quero estender também aqui um abraço carinhoso ali para a diretora, a professora Regina, e também para a professora coordenadora, a professora Regiane, e também para todos os meus colegas, professores e professoras da Escola Batista de Itapevi, ok? Antes de começar a nossa aula, deixa o seu like, ajuda lá o nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve também, dá essa força para nós aí, beleza? E compartilhe com seus colegas essa videoaula, tá bom? Vamos lá? Turma do 7º A e B, nesse bimestre estamos na disciplina Ensino Religioso, trabalhando o tema A Opção por Deus. Nós já vimos na videoaula número 1 o projeto de Deus. Não é? Falamos ali sobre o plano que Deus tem para cada um de nós. E hoje, nessa videoaula número 2, nós vamos trabalhar a falsa idolatria. Olha só o tema, hein? A falsa idolatria. E nesse tema, nós vamos trabalhar como se relacionar corretamente com Deus, ok? Mas eu não vou adiantar, vamos trabalhar ali devagarzinho esse tema muito importante para o ensino religioso, ok? Bora? A falsa idolatria, começando agora a nossa videoaula número 2. Os créditos dos textos usados nesta aula estarão na descrição do vídeo e também no aplicativo. E lá no aplicativo, você aluno, você aluna, fique bem atento, assista a videoaula e corra lá para o aplicativo para você fazer as atividades relacionadas a esta videoaula, ok? Agora sim, vamos lá, que hoje está quente. Videoaula número 2, a falsa idolatria. E eu começo dizendo, vamos aqui, colocar aqui. Vamos lá? A falsa idolatria. A palavra sagrado, ela é muito usada no campo do ensino religioso, não é? E ela significa literalmente aquilo que é santo, aquilo que é separado, aquilo que é especial, e eu vou além, aquilo que é sobrenatural, não é? Aquilo que é diferente, aquilo que vai além dessa esfera terrena, material, visível, não é? E sagrado tem a ver com aquele ser superior que entra em contato com esse mundo material e terreno. É algo ou alguém que incentiva a nossa vida sempre para o melhor. É como um pensamento ou sentimento que nos anima a caminhar para frente, não é? Todas as religiões apresentam um lado da vida que não vemos, mas que mostram um ser superior que cuida de nós. Isso é muito interessante. Não é? Não importa ali a religião em si. Não é? Nós vamos chegar ainda na nossa proposta, que é apresentar o Deus da Bíblia Sagrada. Mas, a princípio, todas as religiões, ela tem essa esfera do sagrado e elas apresentam uma proposta de que o sagrado, um ser superior, cuida de nós. E o percebemos em todos os momentos de nossa vida. Isto quando estamos ocupados com o que precisamos para manter nossa vida. Mas também em momentos em que, olhando para dentro de nós, mesmo ocupamos pensamentos e sentimentos em alguém que pensa em nós e cuida de nós. Por outro lado, quando idolatramos ou adoramos coisas passageiras, como bens materiais, artistas, modismos,
desrespeitamos a santidade das coisas sagradas e violamos as regras religiosas. Olha só a proposta da aula, é mostrar para você que há um sagrado, há um ser superior, e quando eu vivo esta vida terrena, essa vida material, essa vida passageira, a Bíblia diz que a nossa vida é como o vento que sopra e tudo passa rapidamente. Se nós amarrarmos o nosso coração e a nossa mente apenas nessas coisas passageiras, nós somos idólatras. Nós somos idólatras. Então nós temos que abrir os olhos e perceber que além desse mundo existe um ser superior, existe um mundo sobrenatural, espiritual, que nos chama ao relacionamento. Vamos caminhar na nossa aula. A vida religiosa começa quando nós aceitamos a presença de um ser superior que quer participar de nossa vida. As três grandes religiões monoteístas que acreditam num só Deus, judaísmo, cristianismo e islamismo, consideram sagrados e dignos de respeito alguns lugares, templos e pessoas. Seus seguidores se reúnem nesses lugares sagrados para suas celebrações religiosas, comemorando suas datas especiais. Por exemplo, os judeus e cristãos encontram no livro sagrado, na Bíblia, que Deus cria o ser humano, ou criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28, entra no capítulo 2. Isso significa, inclusive Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso significa também, para as grandes religiões, que cada pessoa é única e participa do caráter sagrado da vida divina. Por isso, mostram o aspecto sagrado do ser humano e afirmam que todos os indivíduos devem ser respeitados e convivam em paz. Devemos respeitar as pessoas e seus direitos como seres humanos, mesmo com suas diferenças culturais, religiosas, origem ou condição social. A ideia aqui é que, primeiro, tanto o judaísmo quanto o cristianismo ensinam que Deus criou todas as coisas e que esse ser criador é quem rege e dirige este mundo, e nós, como seres humanos, criaturas criados por ele, temos que observar isso e nos relacionar com ele. Outra implicação do que nós lemos é que, já que o homem é criado por Deus e o homem é a imagem e semelhança de Deus, ali reside a dignidade da vida humana. Então eu tenho que me relacionar com respeito com o meu semelhante e aprender a viver em paz, ok? Vivemos entre os seres humanos que merecem sempre ser respeitados, porque nós também queremos ser respeitados, não é verdade? Isso tem a ver com convivência, mas essa convivência está ligado à esfera religiosa. Vamos dar uma olhada. A maneira de manter nosso relacionamento com um ser superior está ligada, pois, ao nosso bom relacionamento com as pessoas. Isso, meus queridos alunos e alunas, tem que ser observado. Na Bíblia dos cristãos e nos livros sagrados das religiões, só estará unido, o indivíduo só estará unido ao ser superior se aceitar conviver bem com todos. Olha só, é impossível nós mantermos um relacionamento positivo, ou vou até mais além, um relacionamento verdadeiro com o ser superior, com Deus, se nós não aprendemos a viver bem com nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família, com o professor, com a professora, com os colegas, com a escola em si, com a sociedade. Quem tem fé e acredita em Deus transforma toda a sua vida, o seu jeito de viver, de pensar, agir e reagir. Sua maneira de viver não deve só ser vista pela forma como participa de celebrações religiosas, orações, cultos. Isso é importante, nós vamos ver isso. Mas algo deve existir na vida religiosa além de frequentar cultos e de cumprir regras religiosas.
eu continuo dizendo, claro, para isso há lugares próprios, quer dizer, para os cultos, para as missas, para as celebrações religiosas. Há lugares próprios para esses momentos. E eu não estou dizendo que esses momentos são errados, pelo contrário. São os templos, os lugares especiais ou momentos, datas para essas ações sagradas. Mas a maneira de pensar, agir, reagir, segue o que o espírito religioso pede de cada um. Se tenho fé em Deus, sentir e agir, se tenho fé em Deus e numa vida superior e eterna, como aceitam os cristãos e como rege a nossa Bíblia, o meu dia será conduzido por tudo que ouço e aprendo como orientação de minha fé. Isso comigo mesmo, em minha família, no exercício de minha profissão, no exercício da minha vida estudantil e na sociedade. Quem tem religião e quem não tem religião deve respeitar a maneira de viver do outro. Respeitamos a maneira de falar das várias religiões e regiões também, a maneira de vestir, hábitos, diferenças das raças e línguas. Devemos também respeitar as diferenças na fé, na vida religiosa, naquilo que não ofende ninguém, nem prejudica a vida dos outros. Esse texto é uma adaptação do texto de Dora Incontri e Alessandro César Bighetto, Todos os Jeitos de Crer, Ensino Interreligioso. Vai estar lá os créditos, e é importante perceber nesse texto como que os autores linkam a ideia de relacionamento com a religião, ou ser religioso, ou Deus, vamos chamar de Deus, com o meu relacionamento com o semelhante, comigo mesmo e com o meu semelhante, ok? Você vai encontrar lá nos aplicativos atividades com relação a essa questão, tá bom? Você vai fazer ali uma pesquisa, você vai fazer ali na verdade, você vai responder a uma pesquisa que eu colocarei, que já coloquei, aliás, já está lá no aplicativo, tá bom? Vamos continuar, pessoal? Imagine que líderes políticos de todo o mundo se reuniram para discutir e aprovar a resolução abaixo. A paz é considerada efetivamente direito e dever de todas as pessoas e nações. Cada cidadão do mundo terá direito à paz, e os cidadãos do mundo todos terão a obrigação de preservá-la. Olha só, todos têm direito à paz, mas também todos têm a obrigação de preservá-la. Os governantes de cada nação jurarão esse compromisso pessoalmente diante dos demais cidadãos do mundo. As entidades internacionais, juntamente com a nova Organização das Nações Unidos pela Paz, zelarão pelo cumprimento efetivo dessa resolução. E aí, imagine, você foi convidado para criar um símbolo para a nova Organização das Nações Unidas pela Paz. O que você faria? Que desenho você faria? E se você agora fizesse parte de uma comissão responsável para tornar viável essa resolução? E tivesse que escrever 3 iniciativas que os governantes devem tomar para garantir que a paz exista efetivamente no mundo todo. Quais iniciativas você acha que os governantes deveriam ter? Imagine, se você fosse o governante, que atitudes você teria? Pense nisso. Interessante, né? Também esse é um texto da Dora Incontri e do Alessandro César Bighetto, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Nós pensamos aqui nesta aula de hoje sobre relacionamento com Deus, relacionamento com o sagrado, e percebemos que esse relacionamento com o sagrado também tem a ver com o meu relacionamento com o próximo. Tem a ver com o relacionamento com o próximo. Nós então vimos, né, essa questão do relacionamento com Deus. E eu gostaria de partir para um final para esta aula, trazendo 3 reflexões. A primeira, da Bíblia Sagrada, né, da Palavra de Deus, que eu tenho mostrado. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1.
Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Olha o 5, do 5 ao 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu li o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1, e depois o versículo 5 ao 13. Esse texto que fala da oração ensina duas coisas bem rápidas para nós. Primeiro, essa é a primeira reflexão. Primeira, nós temos que tomar cuidado para que o nosso relacionamento religioso com Deus não seja um relacionamento hipócrita e nem idólatra. Ele é hipócrita quando eu digo a Deus que eu sou perfeito, que eu sou melhor que o outro, que eu tenho um relacionamento, que eu não sou pecador, mas eu não amo o meu irmão, eu não trato bem o meu irmão, eu não perdoo o meu irmão. Isso não é relacionamento com Deus. Segunda lição que a gente aprende aqui, que no relacionamento com Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe se você está mentindo, Deus sabe se você está falando a verdade, Deus sabe se você está sendo sincero. Seja sincero. Relacione-se com Deus com toda a sua sinceridade, porque dele a gente não pode esconder nada. E Ele sabe se a gente tem amado, se a gente tem perdoado, se a gente tem se relacionado com o nosso semelhante. Ele sabe se a gente tem amado esse mundo mais do que Ele. Mais do que Ele. E lá no versículo 12 diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu estou pedindo a Deus que Ele me perdoe na mesma medida e proporção que eu tenho perdoado o meu semelhante, aquele que me ofendeu. De fato, o relacionamento com Deus é medido no meu relacionamento com o próximo. Eu também quero fazer uma leitura aqui de duas citações de um pensador protestante chamado João Calvino. João Calvino. João Calvino vai nos ensinar que o relacionamento com Deus, ele nos conduz necessariamente à piedade. E piedade para esse pensador chamado João Calvino, um dos reformadores do século XVI, reformador protestante do século XVI, piedade para ele é esse coração humilde, um coração que ama o próximo, o semelhante, um coração obediente à palavra de Deus, um coração manso e um coração que sabe perdoar o semelhante, sabe respeitar o semelhante. Olha o que ele diz. Comentando o Salmo capítulo 1, versículo 2, Salmo de número 1, versículo 2, ele diz: Deus só é corretamente servido quando sua lei for obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor de sua própria inclinação, senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. O que ele ensina aqui é que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser pautado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o princípio regulador do meu relacionamento com Deus e do culto e da adoração que nós oferecemos a Ele. Mas ele diz que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Esse padrão de piedade, em outras palavras, é
esse padrão de relacionamento amoroso com o semelhante e também com Deus. E também outra citação de João Calvino, agora nos seus livros, esse livro que eu tenho aqui, aqui eu tenho o comentário dos Salmos, que eu acabei de ler, e aqui um pouco, aqui esses marronzinhos, são as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. E nessas Institutas, no livro 1, capítulo 2, parágrafo 1, ele diz assim: ora, este senso dos poderes de Deus nos é mestre idôneo da piedade, da qual nasce a religião. Chamo piedade a reverência associada com o amor de Deus que nos faculta o conhecimento de seus benefícios. Pois, até que os homens sintam que tudo devem a Deus, que são assistidos por seu paternal cuidado, que é Ele o autor de todas as coisas boas. Daí, nada se deve buscar fora de Deus. Jamais se lhe sujeitarão em obediência voluntária. Mais ainda, a não ser que ponham nele a sua plena felicidade, verdadeiramente e de coração, nunca se lhe renderão por inteiro. Ainda no capítulo 1, no livro 1, capítulo 2, artigo 1º, ele diz assim: portanto, de fato entendo como conhecimento de Deus aquele em virtude do qual não apenas concebemos que Deus existe, mas ainda apreendemos o que nos importa dele conhecer, o que lhe é relevante à glória, enfim, o que é proveitoso saber a seu respeito. Ora, falando com propriedade, nem diremos que Deus é conhecido, onde nenhuma religiosidade há, nem piedade. E aqui ainda não abordo essa modalidade de conhecimento pelo qual os homens em si, perdidos e malditos, apreendem a Deus como Redentor em Cristo mediador. Ao contrário, estou falando apenas desse conhecimento primário e singelo a que nos conduziria a própria ordem da natureza se Adão se conservasse íntegro. Esse final desse parágrafo eu deixo para explicar numa próxima aula, quando ele envolve Adão, mas a ideia que ele quer mostrar é que o conhecimento de Deus, o relacionamento que temos com Deus, nos conduz a uma vida de piedade. Por outro lado, a piedade, o meu relacionamento com o semelhante, o meu amor, minha obediência, minha humildade, a minha devoção, elas são resultados, consequências do meu relacionamento espiritual, do meu conhecimento de Deus. Se você crê em Deus, se você é um homem crente, se você é uma mulher crente, se você é um adolescente que crê em Deus, independente da sua religião, mas você crê em Deus, o seu relacionamento com o semelhante na sua casa, na escola, com os amigos, deve ser pautado a partir da sua fé neste Deus. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. E a idolatria, ela nasce quando isso não é verdade, quando eu não amo, não perdoo, quando eu não sou humilde e digo que eu estou crendo em Deus e vou para a igreja e cumpro as minhas regras religiosas, mas sem essa vida de piedade, como João Calvino nos ensina. Então essa foi a nossa videoaula de hoje, eu vou caminhando aí para o final. Primeiramente, mais uma vez, te falando que lá no nosso aplicativo, corre lá no aplicativo, nós temos as atividades relacionadas à videoaula número 2. Essa videoaula é para o 7º A e 7º B. Então corram lá, vai ter atividade, façam, tá certo? Mesmo nesse período de distanciamento social, em que a escola tem oferecido temporariamente, né, nesse período de quarentena, essas aulas virtuais. Mas corra lá, faça suas atividades. Eu estou à disposição de todos os alunos, de todas as alunas. Quem tiver dúvida, pode me procurar pelo aplicativo, que eu estarei à disposição de todos vocês, tá bom? Deus abençoe nosso coração, que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe sua família. Use a sua máscara. Eu estou sem minha máscara aqui, porque eu estou aqui dentro de casa, não é? Estou aqui falando com vocês com toda a segurança. Mas foi na padaria comprar o pão para o papai e a mamãe, põe a máscara, tá bom? E se cuida.
tá? Vamos orar para que logo essa pandemia passe, Deus preserve a nossa vida e logo voltemos aí à sala de aula com toda a segurança, obviamente, tá bom? Quero dar aqui o meu abraço, minha saudação final a todos os alunos do 7º A e do 7º B e dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos pensar na aula de hoje. Hoje a aula de hoje teve bastante conteúdo para a gente pensar, uma aula densa, mas eu creio que uma aula bastante produtiva que nos leva a pensar no nosso relacionamento com Deus. Lembrando que é na Bíblia Sagrada que nós conhecemos o verdadeiro Deus, o único Deus que existe, que é o Criador deste mundo. Se você tem a sua Bíblia Sagrada aí na sua casa, leia. Vai lá, Gênesis capítulo 1, do 1 ao 28. Leia lá a sua Bíblia, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida e logo estaremos juntos, tá bom? Sexta-feira que vem eu posto a aula de número 3. Aula de número 3, que nós vamos definir o que é religião. Está imperdível. Não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ok? De compartilhar aí esta videoaula. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Até videoaula número 3.